Olá, eu sou o Jeremias Gomes. Este é o programa Autorretrato. Ele é pastor evangélico, está com 57 anos, desde os 18, ou alguns dizem desde os 2 anos, participa da Igreja do Evangelho Quadrangular. Começou a trabalhar cedo, mas sempre reservou tempo para os estudos. Se formou em administração, comunicação e teologia. O deputado Celso Nascimento foi eleito para seu primeiro mandato com 79.447 votos. Deputado, quase 80 mil votos. A que é que o senhor acredita essa votação tão expressiva? Muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Bom, em primeiro lugar, é uma grande satisfação estar aqui com você, dizer a todos os telespectadores de poder usar esse espaço para falar um pouquinho do Celso Nascimento. Eu acredito que 80 mil votos aproximadamente, quase 80 mil votos, deu-se a trabalho. Um trabalho que eu venho realizando já ao longo do grupo que eu faço parte, do setor que eu trabalho mesmo, há quase 30 anos. Então eu posso dizer que o fruto de um trabalho de 30 anos veio acontecer agora, que foi justamente eu poder alcançar esses 79.447 votos. É um número que não dá para esquecer, né? Não dá para esquecer, quebrados, né? não dá para esquecer. Boa parte deles vindo de Bauru. O senhor nasceu em Bauru e sempre viveu em Bauru. É interessante que, na realidade, a grande maioria dos votos foi espalhado, porque eu tive em Bauru 4.800 votos, mas eu tive na cidade de Arara 6 mil votos. Né? E tive por todo o estado, eu tive quase que voto em todos os municípios, 1 voto, 2 votos, 10 votos, 500 mil votos. Até porque o senhor é pastor, acho que rodava muito a região, Isso, né? Já tinha a influência do trecho que eu caminhava, porque nossa igreja, a Igreja do Evangelho Quadrangular, ela fez uma divisão de ação. Estava eu num determinado setor trabalhando e um outro candidato num outro setor, e os dois foram vitoriosos aqui da casa. O senhor nasceu em Bauru e ficou por lá o resto da vida também, né? Verdade. Eu nasci em Bauru em 1958 e fiquei em Bauru até alcançar 19 anos. Aos 19 anos, numa chamada missionária, então eu fui para o estado do Acre. Eu fiquei lá no Acre por 2 anos, 2 anos e meio, como missionário. Agora eu queria saber antes da sua família, a origem dos seus familiares. A sua mãe é pernambucana? A minha mãe é pernambucana, isso mesmo, a minha mãe é pernambucana. O meu pai é paulista. A gente tem a foto dela ali, olha. A Rosinha, essa é minha querida mãezinha, uma senhora do curso primário, mas com uma idoneidade, um caráter incontestável que me ensinou a vida. Sempre sorridente? Assim? Sempre sorridente. Era uma mulher que dava realmente esta lição de vida, porque veio de um estado distante, sozinha, uma moça ainda, veio porque os pais eram agressivos, apanhava, era judiado. Um dia ela pegou o pau de arara, que era o transporte da época, e viajou para aproximadamente 3.000 quilômetros, chegou numa cidade totalmente desconhecida. Para conhecer seu pai, como é que foi que ela conheceu seu pai? Naquela época, meu pai era boêmio, tocava violão, tinha lá o baile dos velhinhos lá, aquela festa toda lá, e ela indo num desses lugares assim, ela conheceu, diz que foi amor realmente à primeira vista, segunda vista, terceira vista, e demorou 40 anos esse amor aí, viu? Nossa, foi minha O senhor mãe perdeu seus pais com que idade, mais ou menos? Já tem mais ou menos 10 anos que eu perdi os pais, porque minha mãe morreu, 6 meses depois meu pai também faleceu. Tipo assim, não aguentou ficar sem. Dizem que quando se ama muito, realmente um consegue... Um segue o outro. E o senhor foram 2 filhos, 2 então. filhos. Senhor... Eu e minha irmã, a Celina. E a gente Essa não seguiu a política? Não, a minha irmã até tentou fazer um trabalho nessa área, foi candidata a vereadora em Bauru, foi muito bem votada, mas por questão de consciente eleitoral não alcançou, né? Ela teve 2.800 votos, outros entraram com muito menos votos, mas faltou no partido. Agora, o senhor tem uma vida muito interessante, porque o senhor se formou o senhor tem 3 áreas de atuação, né? Administração, comunicação e teologia. Isso. E nesse meio tempo foi para o Acre. E eu quero saber como é que foi os estudos e esta... Porque esta ida o princípio foi o Acre, né? Já foi dentro da área teológica, quando então eu saí a campo missionário para abrir realmente um trabalho missionário, uma frente missionária naquela região.
Lá nós fomos trabalhar com os ribeirinhos, nós fomos trabalhar com as pessoas que tinham assentamentos junto aos seringais, né, que eram locais onde extraíam a borracha naquela época. Isso na década de 1970, 70, né? Exatamente. E lá naquele setor do Brasil, aquela região do Brasil muito precária, muito necessitada, onde naquela época a malária consumia muita gente, né? Então foi naquele período que eu fui trabalhar, já tendo a informação teológica naquele momento. Aí quando eu vim para São Paulo, foi quando então eu fui estudar, aí fiz a parte primeiro de comunicação e acabei desenvolvendo isso dentro da nossa igreja. Eu fui secretário de comunicação por muito tempo. Todas as frentes nessa área a gente desenvolveu, na área de informática, na área de revistas, rádio, TV. Então nós trabalhamos isso dentro da igreja. Agora, a gente fala aí na década de 1970, a gente teve um período do milagre econômico, ali até 73, mas depois veio a crise do petróleo, né? Agora, a gente falando macroeconomicamente, no Acre isso às vezes nem afeta, né? Porque Não, a distribuição de renda é complicada. Como ali, né? é um estado que, principalmente naquela época, ele parecia ser um apêndice do Brasil. Sim. Tanto é que quando se falava estado do Acre, as pessoas não tinham muita noção que lugar, como é, onde é, que distância é. E claro que um estado como esse, naquela época, que o acesso era praticamente só por avião, porque um período de tempo chovia e o período da chuva, que é o período do inverno lá, fica intransitável as estradas. Hoje, o acesso de Cuiabá para lá já tem asfalto. Precário, mas tem, mas naquela época era terra. Agora eu fico imaginando, o senhor foi para lá com quantos anos? 19 anos. 19 anos, é Meninão. quando o jovem quer ir para balada, quer brincar. O senhor sempre teve um espírito assim, apostólico praticamente. Exatamente, porque eu vim dessa criação, né? Eu tenho 57 anos e aos 2 anos de idade a minha mãe se converteu, aceitou Jesus, foi para a igreja. Eu fui com ela, Nenê, né? Então eu cresci realmente naquela linha de sacerdócio mesmo. Mas muitos vão, às vezes, em tenra idade e depois abandonam. O senhor não, né? O senhor tinha realmente... Eu acredito que foi um chamado. Foi um chamado porque exatamente eu saí de uma cidade de interior até razoavelmente boa, alegre, uma cidade festiva, de universidades e tal, para um lugar que, por exemplo, eu estive numa cidade chamada Cruzeiro do Sul, que a energia lá era a usina, e era até das 8 às 10 da noite, depois desligava tudo. Teve contato com indígenas também, não? Sim, lá nós tivemos muitas tribos a serem O que o senhor aprendeu nesse período lá? A cultura dos índios nos ensina muita coisa. Até é muito bom a gente dizer que se puder não mexer, deixar como eles são, é a melhor coisa, porque eles têm inocência, eles são gratos à natureza. Se tem alguém que sabe respeitar a natureza, nunca vai poluir o local aonde eles vão tirar o subsídio, o sustento, são os índios. Você sabe eu acho que está na hora do homem branco aprender um pouquinho sobre isso. Recentemente eu vi uma entrevista que pesquisadores que pretendem habitar outros planetas foram verificar nos índios como é que é essa cultura de não poluir, de sobreviver, a questão da hierarquia que muitas vezes não existe, porque eles têm que, às vezes, habitar um planeta ali diferente e vão ficar ali muito próximos. Vão aprender com os índios. Eu acredito que os índios dariam realmente uma lição muito grande de convivência a quem quer morar em qualquer outro planeta ou quem quer morar bem na Terra. Bem na Terra. Porque eles ensinam isso a respeito da criança para com o mais velho da tribo, a respeito de todos os índios para com o cacique, para com o pajé, a respeito, eles se respeitam. E é um respeito assim tão maravilhoso que a reverência, ela se torna algo que você aprende. Aqui, a criança hoje trata o pai de qualquer forma, é um dos maiores problemas que a gente enfrenta. E a gente está vendo aí hoje o resultado disso, não é? A educação familiar, ela está em falta hoje, né? Então, essa educação familiar faltando, o que nós temos visto? Resultados de violência, de criminalidade. Estamos vendo aí os debates para tentar diminuir a penalidade ao menor. O menor tem que, não reduzir é mais reduzir a pena, mas eu entendo que não é este o caminho. O caminho ainda seria educação.
Começaria lá na família, na base familiar, depois o incentivo para o mestre, para o professor, ter força, ter coragem, ter vontade de poder ensinar aqueles alunos, porque aí vem da base familiar. Eu sou da época que, quando eu fazia uma arte, a professora puxava a minha orelha. Eu não sou da época da palmatória, que isso foi da minha mãe, né? Mas de puxar a orelha, de dar uma reguada. Menino! E a gente obedecia. Hoje não, hoje a gente vê aí os alunos afrontando frontalmente, agredindo e até matando os professores e instrutores. Então, isso tudo é uma questão de base familiar. Que faltou isso. Aprendeu um pouco lá no Acre, mas não foi lá que o senhor arrumou a namorada, o senhor veio para se casar depois em Bauru de novo, não? Na realidade, quando eu saí do Acre, eu vim para São Paulo, vim para a capital, e aqui eu conhecia uma baiana maravilhosa, linda, que foi então quando eu me casei. Você já em 80? Já em 80. E os estudos? Foi quando o senhor veio para São Paulo, primeira faculdade de comunicação? Exatamente. Por que comunicação? Porque você já estava na igreja, gostava? Isso, gostava. E aí, o que aconteceu? Eu fiz, até no afã, eu gostava muito de rádio. Queria fazer programa de rádio, queria aprender. E eu comecei fazendo por conta disso. E depois fui crescendo nessa informação de rádio, e depois rádio e televisão. E aí, quando eu fiz essa faculdade, eu acabei tendo o privilégio de, na própria igreja, aplicar tudo isso que eu havia aprendido na criação de uma secretaria para a igreja, que ela tem esse desenvolvimento de comunicação. Secretaria de Comunicação. De comunicação da igreja. Então, agora, falar de comunicação com o pastor, né? A gente não é muito difícil. Mas quando você sobe ao púlpito, né? Isso. Ali é a grande escola, sim, né? O altar para comunicação. o pregador, ele torna-se realmente esta grande fonte de inspiração para comunicar, levar a mensagem a quem está ali atento, ouvindo, que seja bem ouvida, bem entendida, para depois ser praticada. Bem ouvida, bem entendida, mas antes a gente tem que aprender, estudar tudo isso antes, né? Sim, claro. Diz que, às vezes você vai se comunicar, os livros de comunicação falam isso, né? Você escreve 5 páginas e maravilha se você esquecer aquelas páginas lá e ficar só com o resumo na sua cabeça, porque daí você comunica, né? Você vai ler e já não... É verdade, mesmo porque hoje a gente sabe que a atenção humana para qualquer coisa não passa de 10 minutos. Qualquer coisa que estender muito, dispersa. Por quê? Porque a nossa mente hoje ela é evolutiva, ela está trabalhando exageradamente rápida. Nós estamos conversando, mas a nossa mente já está também pensando em mais alguma outra situação, um compromisso, outra coisa que eu tenho que fazer daqui a pouco. Então a mente está trabalhando. E a comunicação hoje ela exige praticidade. A gente tem que ser prático naquilo que quer transmitir para alcançar o resultado. Então vamos direto ao assunto. O senhor fez comunicação, depois administração e depois teologia, foi assim? Isso. Teologia primeiro. Teologia primeiro de tudo. Porque eu comecei com isso, né? Foi a minha vida. Aí depois da comunicação, a administração, porque eu tinha interesse de conhecer o que era isso dentro do contexto que eu estava trabalhando. E quando eu terminei, aí então eu fui colocado como secretário de administração e finanças da igreja. A Quadrangular hoje é uma igreja que tem 12 mil portas abertas, tem 8 mil CNPJ, então é uma igreja muito grande, ela é nível continental, está em todo o Brasil e tem uma administração única, central, a nível de informação, a Receita Federal, INSS, toda esta gama de informação passa por esta secretaria. E o senhor criou a Secretaria de Comunicação dentro da igreja, mas hoje o senhor é o administrador. Agora eu sou secretário de Administração e Finanças. Secretário de Administração no nível nacional. Da Igreja Quadrangular. Mas antes disso, o senhor foi ingressou na política. Vamos entrar um pouquinho nesse episódio. Eu tive sim uma experiência em Bauru, né, na cidade de Bauru, quando ajudei o prefeito da cidade, na época que eu estava em Bauru, e eu me tornei, no seu primeiro governo, tornei-me assessor e depois chefe de gabinete. No segundo mandato dele foi quando eu, então, comecei um trabalho e fui ser secretário de administração da prefeitura, ou seja, as subprefeituras que haviam na cidade, era a minha área de atuação. E é mais difícil administrar na igreja ou na vida pública? A vida pública é um pouco mais complexo, porque você tem que prestar contas a
tudo, à população, ao Tribunal de Contas, tem que prestar conta à mídia, à imprensa, enfim, você é muito mais cobrado. A gente vê os resultados hoje de administrações que não foram muito bem colocadas, né, com êxito, com responsabilidade, os resultados que estão por aí. E lá em Bauru, nessa área da prefeitura, eu pude criar algumas ações na cidade, projetos de limpeza na cidade, que até hoje a cidade tem esse trabalho de limpeza. Nós fizemos várias ações para integrar a população junto à prefeitura, que éramos como mini prefeituras naqueles bairros. Então, nós tínhamos equipes de trabalho que atendiam as necessidades de cada setor. Então, a gente teve um trabalho legal com a população, a fim de dar essa condição de melhorias, ruas, asfaltamentos e tudo mais. A nossa secretaria cuidava disso. O senhor é candidato agora vencedor, com 80 mil votos, mas o senhor disputou uma anterior que teve cerca de 30 mil votos. 30 mil votos. Viajou muito a região, ele conhece a realidade? Conheço. Eu viajei todo o setor que eu estava trabalhando e realmente a parte que eu trabalhei foi da região centro-oeste do estado, de Botucatu até Três Lagoas, de Presidente Prudente a São José do Rio Preto, aquela região do estado, a gente pôde fazer O que o senhor ouvia das ruas e o que o senhor pretende trazer aqui para a Assembleia Legislativa, como projetos, mas também como participação das comissões, das frentes parlamentares? Hoje, as grandes necessidades, que elas são consideradas unânime no estado e algumas delas em todo o Brasil, é a secretaria, por exemplo, a área da educação. A área da educação hoje ela está muito deficitária. Nós vemos hoje as greves, então eu digo que não é só São Paulo, a gente está vendo aí os informes do Brasil. Mas a área da educação hoje, ela passa por um processo de estar sendo dilapidada. Nós vemos hoje que a estrutura moral de um professor, ela realmente está sendo detonada. Mais do que o dinheiro para pagar o salário dele, aquele estímulo moral para que ele faça o seu sacerdócio de ministrar aulas, hoje não está sendo mais considerado. Então, nós vemos hoje o grande clamor, que por onde eu passava, eu recebia inúmeros pedidos de professores dizendo, ajuda-nos, porque nós estamos vivendo situação realmente de abandono, de descaso. Então, são Agora, deputado, coisas... o senhor, às vezes, a gente percebe falando com o senhor que você vai um pouco mais profundamente nos problemas. Por exemplo, o senhor fala muito da família. A família, com uma base mais sólida, tem soluções para a área da educação, por exemplo? Eu creio que sim. Olha, porque o que nós percebemos? Nós percebemos que hoje o contexto família na sociedade, que é a célula máter, que é o que dá toda uma sustentação, ela também está sofrível. Nós vemos hoje essa influência de várias situações que faz com que a família não viva mais esta situação família. Família no passado era a reunião do pai, da mãe, dos filhos, em volta da mesa, com tempo de conversar, para ver como é que foi a nota na prova, como é que foi o dia de aula. Hoje essa correria, essa necessidade, porque cada vez está apertando mais, o financeiro está cada vez mais difícil. Então os pais estão trabalhando, a mãe já não fica quase que mais a dona da casa, ela sai para trabalhar, os filhos estão sendo praticamente criados por estranhos. Então, esse contexto de reunião de família, de base, que começaria ali a educação, não está mais acontecendo. E o resultado disso é, uma criança cresce sem aquele afago do pai, mas sem a correção também do pai, porque o pai, que é pai, não tem que dizer sim, sim, sim. Tem um momento do não. O senhor disse muito não para os seus filhos? Eu disse. E o resultado disso é que a minha filha, com 24 anos, hoje é advogada e poderá se tornar uma vereadora. Meu filho está com 21 anos, está fazendo fisioterapia e até hoje ele me chama de senhor. Tudo bem, meu pai? O senhor está bom? Coisas que não existem mais. Que às vezes perde, né? Às vezes chama como quando criança, mas... Depois vai perdendo, vai dizendo, mas isso daí é careta, isso está por fora, olha ali, inclusive está aí. Ali à sua Yasmin, esquerda, a Yasmin. A Yasmin, no centro, a Eva, e ali na ponta o Filipão. Aí, uma família simples, mas muito legal. Pessoalzinho, ó, gente fina aí. Essa foto foi tirada onde? Aqui mesmo, na casa. Aqui mesmo, foi no dia da posse.
Dia da Estivemos posse, todos uma juntos. comemoração. Exato. Maravilhoso. Agora, deputado, o senhor fala de família e a sua família, né? O senhor viajava muito, né? Conseguiu, Muito, mas o senhor muito. conseguiu manter Olha, uma eu união. consegui algo que não é muito fácil, estar distante e presente. Por quê? O corpo físico ausente. Eu trabalhei praticamente 16 anos aqui em São Paulo. E a minha ida a Bauru, onde mora a família, era praticamente aos fins de semana, sexta, sábado, domingo, na segunda já viajando. Então, boa parte do tempo eles cresceram com a mãe. Só que ligava, estava ligado. Pai, tudo bem? Oi, tudo bem. Eu sempre, até em reuniões, eu pedi licença para o pessoal agendar um minutinho. É minha filha ou meu filho que está aqui. Eu preciso dar essa atenção. E quando presente, um bom papo, uma boa conversa, sempre. Porque hoje a gente tem a tecnologia mesmo, mas mesmo com a tecnologia, isso não quer dizer que as pessoas estejam próximas, né? É Porque às vezes verdade. não Aliás, liga, não passa um e-mail, não fala nada. aliás, a tecnologia de hoje, ela tem nos assustado, porque você vê 5, 6 pessoas que saem à noite num barzinho, num bate-papo, num restaurante, pegam o celular e elas ficam ali, cada uma digitando para algum lugar. Dizendo como são felizes ali para os outros, né? Mas sem viver o momento. Essa tecnologia está isolando, ela deveria trazer um pouco mais, mas às vezes a gente sente que está dando uma isolada. Agora, o senhor como pastor trabalha muito próximo da alma humana, né? Como é que é isso? O senhor poder... que área que o senhor gostava mais? Era a família, eram os jovens? Eu sempre trabalhei com jovens dentro da igreja. Porque o jovem, ele vem muitas vezes para a igreja com muita carga negativa, porque ele vem drogado, ele vem viciado, ele vem com problemas pessoais dos mais diversos, ele vem com estupro na cabeça, ele vem porque de repente foi rejeitado no ventre da mãe ou rejeitado depois que nasceu. Então, quando vem para a igreja, muitos jovens, eles vêm carregados de uma necessidade de amor, de carinho, de atenção, de correção, sabe? Então, vem... E às vezes independe da classe econômica também, não quer dizer Olha, que... não quer dizer, realmente, você está certíssimo. Aliás, principalmente no que tange as drogas, que hoje a gente nem diz mais que é uma epidemia, mas acho que é uma pandemia, porque está totalmente sem controle, ele invade o rico, a casa do pobre, a casa do favelado, a casa da mansão, ele invade todos os lugares. Desembargadores, proletários, simples, especiais, famosos, não tem barreira para isso. E por conta disso, as necessidades vêm de todos os lados. A gente atende o moço que vem da favela, mas atende o moço que vem da classe mais alta. E as pessoas mudam, deputado? Olha, grande parte a gente tem considerado resultados maravilhosos, mudança de caráter, mudança de comportamento, mudança de vida. Temos visto isso. Por quê? Eu pergunto isso porque, às vezes, se diz o seguinte, por exemplo, em relação ao preso, por exemplo. O preso não muda, ele só vai piorar. Se já começou assim, não vai mudar. É por isso que eu pergunto isso. Esta não mudança de um preso é porque o sistema, aonde ele está, não lhe permitirá mudança jamais. Pelo contrário. Tanto é que a gente tem muito cuidado dessa questão de jogar um menor dentro de uma penitenciária, porque ele vai virar pior do que o que está lá dentro. Porque a escola que ele vai receber lá dentro, é a escola da criminalidade. Porque o sistema é forte. Dizer que o sistema penitenciário, que o que está prisioneiro, que é uma coisa simples, não é. Há um sistema poderoso que envolve isso tudo. E nós temos que ter olhos abertos para isso. Não adianta nós mascararmos uma situação dizendo, não, o preso e tal. Ali dentro é uma escola de marginalidade. Ele vai sair muito mais marginal do que entrou. Se ele sabia roubar galinha, ele vai sair sabendo como é que estoura um caixa eletrônico. Por quê? Porque ali as informações que ele vai ter, geralmente, é aquilo que o meio ambiente que ele está vivendo vai lhe dar. Ah, mas se a gente fizer uma delegacia, uma cadeia, uma penitenciária, que traga ali ensinamentos e tudo mais, eu imagino que tem que ter toda uma base, de novo,
para poder chegar a um resultado como esse. Agora, o senhor disse que trabalha, sempre gostou de trabalhar com os jovens, né? Hoje, os jovens, até dentro da igreja, é mais politizado. Sim. E a gente tem a alegria de saber que cada vez, com menos idade, o jovem está mais politizado. Porque, primeiro, a mídia ajuda muito, né? Eu sou de uma época que televisão era do televizinho, era o vizinho que tinha. Hoje não, hoje você tem a informação no celular, no tablet, na televisão, de todas as formas, você é bombardeado de informação. E o jovem também. Agora, o jovem ele vai na igreja ou qualquer pessoa porque às vezes tem uma necessidade. E em relação à política, o senhor acredita que dá para trazer, o senhor com essa experiência que o senhor tem com os jovens, para aproximar o jovem da política? Dá, e a gente já tem conseguido grandes êxitos. A Quadrangular tem a sua Secretaria de Cidadania, com o deputado Jefferson Campos Federal, que nos ajuda a criar uma cartilha de ensinamento para o jovem entender a sua função como real cidadão. E como real cidadão, ele vai descobrir as suas necessidades, suas carências, as suas vontades e também os seus compromissos. Como é que ele pode chegar a um bom termo, chegar a um bom resultado, se ele não for um bom cidadão? Se ele não desenvolver aqui uma visão política, inteligente, sábia, não corrupta, como é que ele vai alcançar os bons resultados? Então, isso tem ajudado muito. O jovem, ele é ensinado que ele, sendo um bom cidadão, tendo, de repente, princípios de caráter, de honestidade na política, ele poderá ver, então, resultados positivos. A própria situação que nos é mostrada leva a ele ter esse enfrentamento de ideias e de posicionamento. Deputado, o senhor é administrador, estudou comunicação, viajou muito, agora nunca deixou os estudos, né? Queria falar um pouquinho de cultura e de livros, né? O que o senhor gosta de ler? Olha, eu gosto de ler livros de ação, né? Eu gosto de ação. Eu já li alguns livros. Dentro que eu lembro que me destacou na memória aqui foi O Cavalo de Troia. É um livro interessante porque é uma pesquisa de um cientista que volta ao tempo. É a história que a gente sonha se isso um dia poderia acontecer, que é a viagem do homem ao tempo. E esse livro leva o homem lá, principalmente na época da vivência de Jesus na Terra. Sim. O Cavalo de Troia é muito legal. legal. Sabe um trecho nesse livro que me marcou muito? Foi a hora que ele chegou e ele sentou-se ao lado do Cristo. E aí ele disse assim, eu estou ao lado do Cristo, não sei o que perguntar. Ele ficou meio assim, sem ação. É gostoso, porque é um livro ali interessante é gostoso de ler, porque você vive um misto de fantasia, realidade, ficção, mas ficção. Também do... ele tem momentos que você está ali e você acha que é verdade tudo aquilo. É muito bem bolado. É um ali. autor muito... J. Benítez, alguma coisa assim. Deputado, e cultura? O senhor disse que também, ainda dentro desse tema, o seu pai era boêmio. O senhor herdou um pouquinho dessa musicalidade? Olha, da parte da musicalidade, né? Da boemia não, porque a mãe não deixou. Certo. Mas a parte da musicalidade, eu aprendi a tocar sanfona, que é acordeão hoje, né? Porque eu tocava com meu pai. Aí eu fui aprendendo a tocar com ele, sanfona, teclado. E pude, assim, por muito tempo, desenvolver isso até... Gosta de tudo? Sertanejo, rock? Todos os ritmos são bem-vindos. Ainda se reúne para tocar com os amigos? Hoje com os amigos, sim. De vez em quando a gente senta com uma galera lá em Bauru, aí, Bauru, a gente senta lá, tem um pessoal fera, né? Eu, por não ter mais tempo, habilidade, vai diminuindo, né? Mas a galera que composição é boa... também não, mais a parte harmônica mesmo. Harmônica, isso, né? Exato. Bom. Deputado, estamos chegando ao fim. Eu queria que o senhor deixasse um recado final aqui dessa experiência que o senhor tem de vida e como homem público à frente da igreja. O que o senhor traz aí para esse seu mandato? Se o senhor pretende também participar aí de frentes parlamentares, de comissões, como é que vai ser o seu foco aqui? Olha, eu pretendo, foi a minha proposta de trabalho, defender a família em todas as áreas que eu puder colaborar. É claro que, como deputado, eu não posso dizer que eu vim aqui mudar o mundo. Eu sou mais um dentro de um grupo de 94. 94 homens e mulheres reunidas com visão, com desejo de fazer a diferença. Sinto que esta casa está vivendo uma transformação pelo que nós ouvimos dos mais antigos. Eu tenho procurado aprender, porque sou novato, sou estreante, estou conhecendo bem os trâmites da casa, como falar, o que falar, quando falar.
mas eu quero dizer que vou trabalhar realmente naqueles projetos que eu apresentei, em prol da família, do jovem, até dos animais. Eu gosto muito de defender essa tese dos animais. Eu entrei agora na comissão do meio ambiente, serei um guerreiro nesta área. Eu acho que nós precisamos educar, e para educar o povo, já talvez não dê muito tempo para educar os velhos, então vamos educar as crianças para que elas consigam vir com uma questão cultural dentro de si, na preservação da natureza, no cuidado com a água. A água está acabando no planeta, então nós temos que ter muito cuidado. Então, estas coisas eu quero realmente ser um participante ativo na casa. Também na área de segurança pública, que estou também participando, trazer algumas ideias, algumas inovações que temos estudado para, no mínimo, minimizar. Resolver, ninguém vai resolver, mas minimizar algumas situações, a gente quer poder participar. E a TV Assembleia vai estar sempre aqui para debater todas essas questões ambientais, da água e tudo mais. Quero agradecer. Deputado Celso Nascimento, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, quero agradecer. Deputado Celso Nascimento, do PSC, participou aqui com a gente do Autorretrato. A gente volta na semana que vem. Até lá.